É o Evangelho segundo Jesus, o Cristo, o Cordeiro Eterno, imolado desde antes da fundação do mundo, manifesto hoje em Cristo Jesus na história. E eu quero ler para nós, na segunda carta de Paulo a Timóteo, quando ele inicia no capítulo 2, dizendo: "Tu, pois, filho meu", verso 1 do capítulo 2 da segunda carta de Paulo a Timóteo. "Tu, pois", esse "pois" evoca um contexto onde gente como Figelo, Hermógenes estavam deixando a fé, pervertendo a cabeça de muitos, os dentes da comunidade tinham ficado frouxos por essas deserções. E Paulo está preso, impossibilitado de agir, amarrado de impotências e velho para os dias dele e para a vida que ele viveu, idoso, mais ou menos com a minha idade, tendo passado os últimos 40 anos andando a pé, sofrendo todas as intempéries possíveis e adquirindo inúmeras fragilidades de tal modo que ele se declara cansado e velho. E diz: "Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça." No meio disso tudo, Timóteo, bebe graça, come graça, olha para Cristo, olha para o que está feito, olha para a promessa, olha para a glória, olha para a coroa da vida, olha para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Fortifica-te na graça, nas garantias do amor eterno que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que essa seja a tua força. Se a tua força não vier dessa fonte, se a tua força não vier do jorrar da água da vida, desde os rios da eternidade, alimentando de esperança o teu coração, tu não vais ter força para suportar. Olha a quantidade de deserções. Por isso, fortifica-te. Fortifica-te no amor de Deus. Não fiques impressionado com as apostasias, com as deserções, com as hipocrisias, com as manipulações do nome de Deus. Elas afrouxam a gente do maxilar da eternidade como uma inflamação faz os nossos dentes afrouxarem e caírem. Por isso, fortifica-te. Fortifica-te do Evangelho, da promessa eterna, da ressurreição, da vida eterna. Porque tu não terás neste mundo e nesta terra nenhum poder ou força que te sejam bastantes para te fortificarem para aguentar o tranco das deserções, desse tempo de ocaso, de morte da esperança, de falência do amor, de murchamento da fé. E mais do que isso, fortifica-te na graça, mas também olha para mim. Eu sou relativo, sou caído, sou pequeno,
sou frágil, sinto dores, mas eu estou aqui. Nunca enganei a nenhum de vocês ensinando mentiras sobre o Evangelho nem sobre a vida. Por isso que de minha parte tu tens ouvido, não só diretamente de mim, mas tens também sabido através de muitas testemunhas que validam a coerência do ensino que eu trago. Isso mesmo que de mim tu estás ouvindo, em mim tu estás vendo como prática e como testemunho, isso mesmo eu te peço, transmite a outras pessoas, que sejam fiéis, gente de caráter. Não perde teu tempo discipulando gente sem raiz, mas transfere tudo que você sabe, que você discerne, que você aprendeu, que você viu, conforme a integridade dos conteúdos que você absorveu, transmite isso a pessoas fiéis e que sejam também idôneas, como tu tens sido idôneo e buscado ser. Transmite isso a outros para instruir a outros mais, a outros mais e a outros mais. Para isso, tu precisas estar fortificado na graça. O paradoxo é que, para que assim seja, precisamos nos fortificar na graça e tanto mais quanto assim façamos, transmitindo a palavra a outros, mas na graça também nos retroalimentamos e nos fortificamos. Fortifica-te na graça, transmitindo, passando para outros, para gente idônea, instrui, não guarda para ti. Tem tanta gente que não sabe, que não entendeu, que não discerniu, que não compreendeu, que tu já compreendeste há muito tempo. Por isso, faze com que a graça de Deus não seja vã na tua vida e transmite a outros e instrui a outros. E mais, fortifica-te na graça que está em Cristo, não só transmitindo, mas participando dos sofrimentos, como um bom soldado de Cristo Jesus. Não volta atrás, não foge da frente da luta, da consciência. Mantém o amor, mantém a esperança, mantém a fé, mantém a mesma atitude, mantém a bondade, a verdade, a justiça. Mantém. Tu és imperfeito, tu és um ser caído e frágil, mas participa. Vem com o que tu tens, traze o que tu podes e participa. Participa dos sofrimentos do Evangelho. Paulo diz aqui, participa dos meus sofrimentos. E muita gente que tem vergonha de mim, Paulo dizia. E para não sofrerem, tinha muita gente que fingia que não aprendia de Paulo, que não andava com Paulo, que não era discípulo de Paulo. Mas aqui nessa hora tão grave, nesse mundo pós-apostólico que estava iniciando, com o ocaso daquela geração, o que Paulo diz é: fortalece-te, fortifica-te na graça. Um dos modos de tu te fortificares é transmitindo, é instruindo. Tu crias um processo de retroalimentação, porque quanto mais tu deres, mais voltará para ti. E também participa, engaja-te, explicita teu compromisso, bota a tua cara para fora como um bom soldado de Cristo Jesus, porque sofrer pela consciência aprofunda a raiz do Evangelho na alma. Guarde isso. Sofrer por motivo de consciência enraiza o Evangelho no âmago do nosso ser.
Por isso, participa, engaja-te, assume, bota o rosto para fora, que as tuas raízes crescerão para o âmago do Evangelho. E fica sabendo que nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida. Não dá para entrar para um exército, para partir para o campo de batalha, para a luta, e ficar preocupado com o comércio, com o negócio, com um acordo negocial que se deixou para trás. Ou você é uma coisa ou você é outra. Ou você se engaja ou você vai cuidar dos seus interesses. Mas quando se trata do Evangelho, você vira um soldado em serviço, que não tem mais condição de se envolver em outros negócios. As prioridades são todas invertidas. Você assumiu que você é um soldado, você encara dores e sofrimentos, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que chamou você. Eu só tenho um objetivo na vida, não tenho nenhum outro. Você vai olhar para este homem e, se eu morrer hoje, você vai saber que morreu diante de você um homem que só teve um objetivo, que é satisfazer aquele que me chamou, aquele que me vocacionou, aquele que me deu esse dom de fé, de esperança e de amor. Fica sabendo também que é como um atleta, um soldado ou um atleta, que não é coroado, que não é reconhecido, se não lutar segundo as normas da luta, senão ele é desclassificado. No Evangelho também, aquele que bota a mão no arado, que não olhe para trás, porque se olhar para trás não é digno do reino de Deus. Se torna mulher de Ló. Mulher de Ló. Se torna mulher de Ló. Ou ainda, presta atenção, porque é como um lavrador, um soldado, um atleta, um lavrador que trabalha e que deve ser o primeiro a participar dos frutos, porque ele planta. Ele é o primeiro que vê brotar, ele é o primeiro a provar do gosto. A compensação desse engajamento, da participação no sofrimento, no objetivo do soldado arregimentado ou do atleta que não é coroado se não obedecer às normas da luta. O prazer disso é como o do lavrador, que na sua paciência semeia, 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 mas também é o primeiro a sentir o gosto bom do que frutifica. Leva isso em conta, tu que estás me ouvindo, que és de uma outra geração, que és jovem e queres ser do Evangelho, ouve o que eu estou te dizendo. E lembra-te, os verbos são esses, fortes: transmite, instrui, participa. Não te envolvas em nada que não seja o objetivo. Luta segundo as normas. Tenha paciência do lavrador, que você vai provar o gosto do seu trabalho. E pondera, pensa, reflete no que eu acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão se tu ponderares, se tu te aplicares, se tu quiseres entender, o Senhor vai te dar entendimento. Não é privilégio para alguns, é para quem se aplica, para quem pondera, para quem reflete, para quem se engaja. É para esse que vem a grande compreensão, o grande discernimento.
Por isso, lembra-te de Jesus ressuscitado. Lembra que a tumba está vazia. Lembra que, segundo o meu evangelho, não tem nada mais para se impor como poder, porque Jesus venceu o último poder, que é a morte. Segundo o meu evangelho, lembra disso. Tu és discípulo dessa vitória, dessa fé, dessa consciência, dessa esperança. Tu nasceste da vitória sobre a morte na ressurreição de Jesus. Esse é o poder que te mantém em pé, que te faz andar, que te leva adiante. Portanto, não esqueças disso. Fortifica-te nisto. Lembra-te disto, ouve isto, transmite isto, instrui isto. Participa dos sofrimentos por causa disto. Engaja-te como um soldado em serviço, anda disciplinadamente como um atleta, sê paciente como um lavrador, mantendo a mente tomada, lembrada da força e da vitória da ressurreição, por cujo testemunho eu estou aqui sofrendo até algemas, até prisão, tratado como malfeitor, blasfemado, mas lembra-te que vale a pena. Porque, conquanto eles digam isso de mim, a palavra de Deus, todavia, não está algemada. E eles tentam me impedir, mas a palavra de Deus está livre. Lembra-te disso e não retroage, não tenhas medo. Por esta razão, porque Jesus ressuscitou e eu sei, tudo suporto por causa dos eleitos, por causa dos que me dão ouvidos, dos que começam a me mostrar que estão crendo. Eu faço tudo para fortalecer a consciência dessa fé, para que eles também cresçam na certeza da salvação que está em Cristo Jesus, prometida com eterna glória para todos nós. Fiel é essa palavra. Não duvides, não volte atrás. Fiel é esta palavra. A saber que se já morremos com Ele, Jesus, e eu já morri com Cristo na cruz, estou crucificado com Cristo pela fé, também com Ele viverei, viveremos, estou vivo. Porque eu morri com Ele, vivo com Ele. Se perseveramos na palavra dEle, é certo que também com Ele reinaremos quando chegar o dia da soberania universal de todas as consciências regidas pelo amor. Porém, se o negamos com palavras, com atos, se o negamos na nossa declaração de fé, se o negamos na nossa falta de compromisso com a vida, se o negamos porque ao invés de amarmos, odiamos, se o negamos porque ao invés de acolhermos, nós rejeitamos, expulsamos, se o negamos, se negamos que o outro é igual a nós e que a fome do outro tem que ter o mesmo privilégio da minha, se o negamos, ele também nos negará. E se somos infiéis, se somos claudicantes, se somos vacilantes, se somos relativos como somos, Ele, todavia, permanece inabalável em nosso favor. Permanece fiel. Na nossa infidelidade, Ele se fideliza em nosso favor. Na nossa falta de santidade, Ele se santifica por nós, como Ele próprio disse. Ele permanece fiel, porque é uma questão dele com Ele próprio. A fidelidade de Deus não tem a ver com o recíproco da minha fidelidade. Eu tenho a fidelidade de Deus por causa da fidelidade de Deus para com Deus. É por isso que Davi diz: guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome.
É por isso que Paulo diz que se nós somos infiéis, ele permanece fiel por causa dele mesmo. Porque ele não pode negar-se a si mesmo. Esse é o espírito da Escritura. Ele jurou e não se arrependerá. Não vai voltar atrás. Mesmo que você seja infiel. Você está ouvindo isso? Porque todo infiel sincero, quando ouve isso, se quebranta e se volta para o desejo de uma vida de constância e de fidelidade. Senhor Jesus, permite que esta palavra do Evangelho, essa palavra na qual cremos, que é viva, verdadeira e poderosa para transformar consciências, atinja agora milhões de pessoas e produza o milagre e a explosão, gere a bomba, o dunamis da explosão do teu espírito, estilhaçando fortalezas, quebrando, anulando sofismas e levando todo o pensamento em obediência a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em nome dele. Amém.